Amigas e amigos, por que de repente surgiu um movimento de defesa radicalizada da democracia puxado pelo grupo O Globo? Antes de tudo, sejam bem-vindas, bem-vindos ao outro lado da notícia. Eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista e escritor. Hoje é dia 13 de setembro de 2019. Vamos ao script. Compartilhe, comente, se inscreva se você ainda não é inscrito, dê o joinha, é importante isso, né? A interação, enfim, essas coisas que eu sempre peço aqui. A participação de vocês é fundamental para a gente, enfim, divulgar o outro lado da notícia, né? Furar o bloqueio da mídia, ter uma interpretação mais realista das coisas, né? Fugir da manipulação política e ideológica do monopólio midiático, essa censura, né? Furar essa censura, essa ditadura, né, da mentira, da fake news. Muito importante a participação de vocês. Voltando à questão da democracia, tem aí, a gente viu as manifestações, a Raquel Dodge, né, saiu da Procuradoria-Geral da República falando que é preciso defender a democracia, lá os ministros do STF, né, o Merval Pereira faz uma coluna hoje no Jornal o Globo com o mesmo tom, o Jornal o Globo fez um editorial na edição de ontem também, fazendo uma defesa radical da democracia, né, são os democratas radicalizados, né, lembra muito 1964, é impressionante como as coisas se parecem, né, e ao mesmo tempo o que a gente vê? A afronta à democracia, esta campanha que o Grupo Globo aí moveu contra o The Intercept Brasil, o Glenn, né, o seu companheiro, o Davi Miranda, essa história do vazamento do COAF, né, isso aí não tem nada de democracia nisso aí, né, isso é criminoso o que eles fizeram, né, a prática criminosa que, aliás, é a prática da Lava Jato, né, os vazamentos criminosos, né, sem ouvir o outro lado, sem fundamentar, né, o que está sendo vazado, né, sem dizer a verdade, sem dizer que isso aí são informações que poderiam ser checadas publicamente. Qualquer pessoa pode checar essas informações. Quer dizer, eles não fizeram jornalismo e tampouco justiça, né? Tiveram um comportamento de gangsters, de máfias, de facções criminosas, e ao mesmo tempo ficam falando em democracia. Os latrocidas de 64 faziam a mesma coisa. Tem uma lógica nisso, tem uma lógica. Tem uma frase do Tolstói, Leon Tolstói, que eu separei aqui na sua obra Ressurreição, né, que perguntou um personagem dele lá chamado Nekhlyudov, né, perguntado por um outro personagem qual seria o objetivo da atividade de um tribunal, e antecipando logo que não era fazer justiça, o personagem respondeu que era manter os, aspas, interesses de uma classe. O tribunal, a meu ver, é apenas um instrumento administrativo do estado de coisas vigente, vantajoso para a nossa classe. O tribunal tem o único propósito de conservar a sociedade na situação atual e para isso persegue e executa tanto aqueles que se encontram acima do nível comum e querem evitá-lo, os chamados criminosos políticos, como também aqueles que se encontram abaixo, os chamados tipos criminosos. O que se faz agora também é cruel e não só é incoerente, como também é estúpido a tal ponto que é impossível entender como pessoas mentalmente sadias podem tomar parte de um processo tão absurdo e cruel como é a justiça criminal. Isso aqui é de uma sabedoria, né? Isso, né? A literatura clássica, ela é importante, né? Eu sou fã, revisito, leio, né? Eu tenho o hábito de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Aliás, acabei de ler a biografia do Roberto Marinho, que eu tenho falado aqui, biografia entre aspas, né, do Leonêncio Nossa, né, que se utiliza aí dos métodos do jornalismo da mídia. É uma grande coluna social, né, cheia de mentiras, de provocações anticomunistas contra a esquerda. Eu fiz um artigo, eu fiz 2 artigos. Quando eu comecei a ler, eu fiz um artigo com base numa entrevista que o autor, o Leonêncio Nossa, deu ao jornal o Globo.
E depois, quando eu terminei a leitura, eu fiz um outro artigo, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. Não recomendo o livro, né, uma grande coluna de fofocas, de mentiras, de exaltação do personagem, né, como se ele fosse um benfeitor, e a esquerda, os comunistas, né, os comunistas, a bronca do autor é com os comunistas, é que os comunistas perseguiam o Roberto Marinho. A lógica do livro toda está permeada por essa indecência, essa infâmia, que os comunistas perseguiam o Roberto Marinho. Veja até onde vai a insanidade, né? Um livro que é uma porcaria, enfim. Mas é isso, né? Como dizia o Maurício Grabois, esse aqui da biografia que eu escrevi, que ele dizia que até relógio parado está certo uma vez por dia. Alguns relógios, 2 vezes por dia. Mas a questão é que tem algumas informações que a gente pode, né, utilizar, inclusive, para rebater as mentiras do autor, as mentiras do Roberto Marinho, né? Que é a mesma lógica de 37, né? A mesma lógica de 1964, fiz aqui apenas esse parênteses aí do Roberto Marinho, né? Para recorrer aqui à frase do Tolstói. O que eles estão fazendo, né? É necessário, na lógica do golpe, do impeachment, de Wall Street, da Casa Branca, do Pentágono, da elite brasileira, né? Na lógica deles, não tem que haver uma Constituição com seguranças sociais. Tem que ser uma Constituição, como disse aqui o Tolstói, né? Uma segurança de classe, uma segurança jurídica para eles. Segurança jurídica, inclusive no sentido de escravizar o povo, acabar com a previdência social, com a aposentadoria, acabar com a legislação trabalhista, acabar com a estrutura sindical, acabar com a estrutura partidária, acabar com os direitos do povo, acabar com a democracia para o povo. É uma democracia, falei aqui, uma democracia exclusiva deles. E o Tolstói está dizendo aqui, né, uma democracia de classes. Exatamente isso aí. A história do João Sem Terra, da Carta Magna, né? É importante a gente buscar na história o habeas corpus. O habeas corpus é fundamental, quer dizer, dê-me este corpo, né? Algo assim, no latim, acho que é latim, não sei exatamente aí. Mas a história do habeas corpus é isso. Por que eles... A primeira providência quando tem uma justiça política de classe, justiça entre aspas, é abolir o habeas corpus. O Lula é vítima disso. Né? Pedido de habeas corpus, me dê este corpo. Ele está sendo trucidado, está numa masmorra, nas mãos de fascistas, numa justiça viciada, mentirosa, corrompida, né, de facção criminosa. Mas cadê? Que providência que é tomada nesse sentido, no sentido de julgar o habeas corpus, tirar ele das garras desses fascistas? Olha aí a justiça de classe. Quem vai preso nesse sistema é gente do povo. É o povaréu das periferias, dos sertões, né, por um motivo ou outro, por descaminhos sociais, né, por perseguições assim, o assada, né? Quem vai preso é Lula, João Vacari Neto. Tá aí, o João Vacari Neto é um exemplo, né, do que é a justiça de classe. Tem outros presos, né? O Eduardo Cunha, por exemplo. Alguém tem dúvida de que o Eduardo Cunha seria preso se o Lula não estivesse preso? Se o Lula não estivesse lá na cadeia, o Eduardo Cunha teria sido preso? E que consequência teve a prisão do Eduardo Cunha? Cadê o resultado da prisão? Tem isso, tem aquilo, mas sim, né, tem conta na Suíça. Quem depositou? Como é que é a movimentação dessa conta? Por que ele tem conta na Suíça? É isso. Quem está preso no Brasil por sonegar imposto, fazer lavagem de dinheiro, evasão de divisas? Cadê os doleiros do Sérgio Moro, que operam esse esquemão aí com bancos? Cadê os relatórios da Receita Federal, as denúncias da Receita Federal? Cadê os relatórios das CPIs, que eu sempre digo aqui, né, dos anos 80, dos anos 90? Cadê os documentos internos de investigação da Petrobras? O que a Lava Jato fez com tudo isso? Eles enfiaram aonde? Não falem, por favor. Vamos manter aqui o nível, manter a educação. Mas a questão é que é preciso entender essa lógica do Tolstói, entender esta lógica do Grupo Globo, entender a lógica das facções criminosas, né, que se agruparam para formar o governo Bolsonaro. A facção do clã Bolsonaro, eles não têm compromisso nenhum com a democracia. O Bolsonaro surgiu dos porões da ditadura,
né, dos porões nauseabundos da ditadura, onde havia lá sanguinários, né, bandoleiros, né, as milícias, que eu sempre digo aqui, né, a lógica das milícias que existiam lá, que era a milícia do Ustra, a milícia do delegado Fleury e outros tantos. Né? Então, quando eles falam de democracia, falou aí o Eduardo Bolsonaro, né, uma frase, um comportamento ridículo, né, com aquela história do Winston Churchill, alguma coisa assim, né, a frase que o Winston Churchill teria dito. O meu inglês não é nada que deva ser copiado, muito menos imitado, mas pelo menos um esforço é necessário que se faça, né? Aí o Winston Churchill, do Eduardo Bolsonaro, que ele teria dito que a democracia é o pior regime, né? E aí depois um outro parlamentar do PDT do Ceará, não me lembro o nome, ele falou, já precisa dizer a frase inteira, né? Depois de todos os outros. Na história da democracia, de qual democracia? Né? Essa turma quer a democracia, porque a democracia, nossa, até onde a gente conseguiu chegar, pegando o histórico da Carta Magna, do habeas corpus, da Revolução Francesa, dos processos revolucionários, da era das revoluções, da civilização. Não, o que nós conseguimos chegar foi a Carta de 1988. O que tem na Carta de 1988? Tem abolição, tem independência, tem república, tem Revolução de 30, tem a Constituição de 1946, a guerra contra o fascismo, contra o nazifascismo, a luta contra a ditadura de 37, que estava lá na Constituição de 46. Na Constituição de 88 tem tudo isso. Tem também a luta contra a ditadura militar, a guerrilha do Araguaia, tem, e outros movimentos aí de resistência à ditadura militar. Tem o sangue, né, de Pedro Pomar, Maurício Grabois, né, de Aurélio Pérez, de Carlos Nicolau Daniele, de Carlos Marighella, né, de Carlos Lamarca e muita gente, muitas outras pessoas. Tem tudo isso. E quem tem as mãos sujas com esse sangue, com sangue de Zumbi dos Palmares, do Felipe dos Santos, do Frei Caneca, do Tiradentes, do Pedro Pomar, do Maurício Grabois, do Aurélio Pérez, do Carlos Marighella, do Carlos Lamarca? Quem tem as mãos sujas de sangue? Quem foi preso em 1937, 35 na verdade, depois teve a ditadura do Estado Novo, em consequência de 35, eu digo, Luiz Carlos Prestes e os seus camaradas do Partido Comunista do Brasil, combatendo o quê? O fascismo. Agora tem outro aí. Né? Os presos de verdade mesmo é o povão aí, que por um motivo ou outro, né, vai para o descaminho, né? E Lula, o demiurgo de Garanhuns, o preso político, Luiz Carlos Prestes. Quer dizer, o Prestes foi preso e o Lula está preso porque eles não conseguiram fazer o que fizeram com o Maurício Grabois, com o Pedro Pomar, com o Carlos Daniele, com o Carlos Marighella, com o Carlos Lamarca. Só por isso. Que eles fariam, não tem dúvida. Suicidaram Getúlio, fuzilaram Frei Caneca, enforcaram Tiradentes, arrastaram Felipe dos Santos amarrado em cavalos pelas ruas, né, de Vila Rica, enforcaram os alfaiates da Bahia, né, massacraram Zumbi dos Palmares. A lógica é essa aí. Agora, é importante a gente também refletir sobre essas coisas todas, né? O Luiz Carlos Prestes, por exemplo. O que o Luiz Carlos Prestes fez? E como que o Luiz Carlos Prestes saiu da prisão? Saiu com a derrota do nazifascismo, com anistia. O Lula é a mesma coisa, né? Há uma grande incompreensão sobre essa questão toda. Não estou aqui dando, né, lição para ninguém, né? Só estou fazendo aqui, né, conjecturas, reflexões, conjecturas históricas, pegando os fatos históricos. Os agentes políticos são os mesmos. A ideologia é a mesma. Lá do Luiz Carlos Prestes. Por que eles dariam um golpe, criariam toda essa facção criminosa poderosa que é a Operação Lava Jato, fariam a marcha dos cachorros loucos, fraudariam a Constituição, rasgariam a Constituição e o programa de governo eleito em 2014 para dar o golpe do impeachment na presidenta Dilma Rousseff?
Para prender o Lula, claro. E eles vão soltar o Lula para quê? Pode até soltar numa outra circunstância. Quer dizer, hoje em dia isso não está no horizonte. Eles soltarem o Lula, o habeas corpus, nem este corpo, não vão dar corpo nenhum. Se soltar, vai soltar assim, vigiado, né? Como disse o Lula na entrevista aí pro Mino Carta, da Carta Capital. Né? Que ninguém vai pôr tornozeleiro eletrônico no meu tornozelo. Né? O Moro, se quiser, que ponha no pescoço dele. Eu não sou cachorro. O Lula reagiu assim, e que está corretíssimo. Né? Quem merece tornozeleiro, que põe no pescoço do Moro, ele falou. É a mais pura verdade. Então a defesa da democracia aí do Grupo Globo, essa sujeira que eles acabam de fazer contra o The Intercept Brasil, essa verborragia. Quero ver o Barrosão, né? O Luiz Roberto Barroso, o Pangaré da Globo, lá do TST, anda sumido, né? Do STF. Anda sumido aí depois das bobagens que ele andou falando aí, não sei exatamente. Que ele tem uma capacidade de discursar assim de maneira teatral, né? Quem olha assim e não presta atenção no que ele está falando, parece um boi Barroso. Já falei muito aqui do boi Barroso. É o boi Garboso lá do sul, né? Lá falamos assim. E quando chego perto é um cavalo pangaré. É o pangaré. Sim, mas o doutor. Mas explica aí direito esse negócio de democracia, do João Sem Terra, da Carta Magna, né? Da Revolução Francesa. Falar é fácil, né? E, sobretudo, explica aqui o que o Tolstói estava dizendo aqui, né? Que no seu romance, Ressurreição. Aí eu quero ver. É isso aí. Se não tiver um movimento para restaurar o Estado Democrático de Direito, foi assim em 64. Né? Uma tentativa ali de fazer a frente ampla, depois a resistência armada e outras resistências, até chegar às diretas já e tal, a anistia, a campanha da anistia. Aqui, Aurélio Pérez. Leio aqui, recomendo por óbvio, né, que fui eu que escrevi. Mas é a história ali, o Teutônio Vilela, o Menestrel das Alagoas, Milton Nascimento, essas coisas todas. Se não houver um movimento assim, né, eles não vão entregar a rapadura. É bobagem, as facções criminosas se pegam e tudo mais, mas eles têm tutano. Na lógica deles, eles têm tutano. Tira os personagens, pode tirar. Esse Bolsonaro, por exemplo, vai embora, essa tranqueira aí, essa porcaria, na lógica deles. Até a porcaria do Sérgio Moro, eventualmente, pode ir embora. Esse energúmeno Deltan Dallagnol também vai embora. Aliás, já está fazendo politicagem, acabou de sair no jornal Globo, né, que ele ligou lá por Aras, né, nós estamos juntos. Estamos juntos. Quem é o Deltan? Você vai precisar do Deltan? O Deltan está aqui. Olha, gente cebosa, né? Tira essa gente, se for o caso, põe outros cebosos. 64, o regime de 64, que aconteceu muito isso, né, as sucessões ali dos grupos. Tinham basicamente dois grupos que disputavam o comando, né, do regime dos latrocidas, aí de onde surgiu aí o Bolsonaro, essas coisas, Lava Jato, essas coisas todas. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, clique aqui, compartilhe, dê o joinha e vamos em frente, que atrás vem essas tranqueiras aí. Um abraço, até a próxima.